abençoe a igreja. Amém. Vamos abrir nosso livro, a palavra do Senhor, em Marcos, capítulo 1. Versículo de número 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho: se quiseres, pode me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Toca sua cabeça, levar o Senhor somente em oração. Senhor Deus, meu Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Abre nosso entendimento, nosso coração para receber a palavra de Deus. O título da mensagem: algo pior que a lepra. Aquele homem padecia de uma doença que desde o Antigo Testamento já era descrito como uma doença tipificada pelo pecado. Era uma doença que, quando ele tinha essa lepra, ele era retirado da sua família, ele era retirado do convívio dos seus amigos e sequer podia entrar na cidade. Ele ficava por fora do portão da cidade, gritando imundo, imundo, ele não podia entrar na cidade. A lepra corrompia não só o corpo, mas também a alma, e ela também trazia uma insensibilidade à pele. Ele não tinha mais a sensação da pele dele. A lepra corrompia isso. Mas existe algo pior que a lepra, que se chama pecado. E quantos não estão leprosos moralmente? Você pode ser um leproso moralmente nessa noite, porque se o pecado estiver comendo sua vida, se o pecado estiver sendo algo que te traga, que te tira do centro da vontade de Deus, é um tipo de lepra, uma lepra espiritual, digamos dessa forma. E quantos não estão assim? E a lepra antigamente impedia que aquela pessoa pudesse adentrar na cidade de Jerusalém. E hoje o pecado impede que você entre na cidade chamada Jerusalém, a nova Jerusalém. É ela que nos tira da presença do Senhor, é ela que nos afasta de Deus, é ela que nos distancia do Senhor. E será que o pecado tem nos tornado tão insensíveis ao ponto de aprendermos a viver com ele como se nada tivesse acontecendo? Será que nós podemos às vezes olhar para dentro de nós e enxergar que esse pecado está lá há tanto tempo e nós não estamos nem nos incomodando mais se quer lutar contra esse pecado? Se pudéssemos olhar com um olhar espiritual o nosso coração para saber ministrar o que o pecado faz, se nós pudéssemos olhar para os nossos atos, enxergar o que o pecado fez através dos nossos atos, nossas atitudes, do nosso pensamento, nós descobriríamos a podridão que é o pecado. E ele está dentro de nós, muitas vezes. Seria como uma ferida aberta que cheira mal, que sobe os céus. Isso incomoda o Senhor. Mas talvez alguns de vocês nessa noite poderiam dizer: mas eu não sou esse leproso. Eu sou alguém bem sucedido. Eu sou alguém que tem um bom carro, um bom trabalho, uma boa condição financeira. Mas a palavra do Senhor fala em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E por esse fator, se você não tem o Senhor, se você não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você continua sendo leproso diante de Deus. Alguém que carece da sua vontade, alguém que carece de ser renovado e nascido de novo pelo Espírito. O pecado é algo tão horrível, algo tão destrutivo, que cega a pessoa de tal maneira que essa pensa que ela não consegue enxergar o que está em desacordo com a sua vida. Ela não consegue ver o que está de errado em sua vida. Todos enxergam, ela não consegue enxergar, porque ela está consumida no seu próprio pecado. Ela consegue estar em profunda miséria e não ter pena de si mesma. Ela não se empenha nem um pouco em sair da situação, porque ela não consegue visualizar o que o pecado é. O pecado, ele é algo que, diferente da lepra, não tem cura humana. Você não vai encontrar o remédio na religião. Você não vai encontrar o remédio para o pecado na igreja. Você não vai encontrar o remédio para o pecado dando seu dízimo na igreja. Você não vai encontrar o remédio para o pecado nos pastores.
Só há um remédio que vai sarar a sua vida, que é o pecado. Só há um remédio, que é Jesus Cristo. Somente nele há cura, somente nele há restauração da sua pele, somente nele você consegue se chegar de novo ao Senhor. Não há outro método. O pecado corrompeu a raça humana, distanciando o homem de Deus. Isaías fala muito bem isso. O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, nem seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados escondem de você o rosto dele, e por isso ele não os ouve. É o seu pecado. Não havia solução para o homem, pois o salário do pecado era a morte, e todos nós estávamos condenados à morte. Todos nós, não tínhamos mais saída. Mas, graças a Deus, o Senhor enxergou nossa miséria. O Senhor teve compaixão de nós. E quando Ele olhou do céu e viu que nós estamos nos corrompendo em pecados, e que não tínhamos mais como nos salvar, não tínhamos mais como acertar o caminho de volta para casa, Ele separou o melhor do céu para nós. Não foi anjo, não foi nenhuma outra obra que o Senhor possa ter feito, a não ser o próprio Jesus Cristo. Como está escrito no 1 João, capítulo 3, versículo 16, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que Ele cresça, não morresse, mas tivesse vida eterna. Como também diz no livro de Efésios, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, satisfazendo nossa própria vontade, nossa própria carne, andando por vários caminhos que a nós mesmos achávamos que eram caminhos de vida, merecedores da própria ira do Senhor. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos aproximou de novo através do seu sangue derramado pela cruz. Aquele leproso que Marcos retrata, ele estava carcomido com essa doença terrível. Sua vida quase que acabou. Suas vestes, a palavra de Deus fala que eram como trapos de imundícia. Ele, pela lei, não podia chegar perto de ninguém. Um leproso, ele tinha que estar imundo para que quando você passasse para o outro lado da rua, para que você não pudesse encontrar com ele. Mas ele não estava se preocupando com tradições, ele não estava se preocupando com religiosidade, ele estava tendo apenas a sua necessidade, Cristo. Ele via Cristo, porque ele possivelmente ouviu alguém falar que Jesus